Deixa eu mostrar para você o Derrickson Xavier da Silva. Esse aqui é o Derrickson. Atenção, senhoras e senhores. O Derrickson foi morto durante perseguição da polícia na cidade industrial. Tudo começou quando o rapaz pegou o carro emprestado do patrão dele para fazer entregas. Só que depois do expediente, ele simplesmente desapareceu. Vai vendo, escuta só. Ele não respondia mais às mensagens, não atendia ligações. De um lado estava a esposa angustiada procurando pelo marido. Do outro, o patrão sem notícias do funcionário. Puxa vida, cadê meu carro? O cara já começa a pensar um monte de coisas, é ou não é? O Douglas Bandeira foi saber o que está por trás dessa história que infelizmente acabou nesse assassinato. O caso aconteceu no último dia 28 de abril, na cidade industrial de Curitiba. Uma perseguição. O motorista não respeitou a abordagem policial, foi baleado, bateu o veículo e morreu. Nossa equipe acaba de chegar ao local da ocorrência. Nós estamos no conjunto Oswaldo Cruz, aqui na cidade industrial de Curitiba. E olha só, o veículo em chamas. Neste momento, o Corpo de Bombeiros tenta apagar esse incêndio do veículo. E de acordo com as primeiras informações, também tem um rapaz baleado aqui nesta ocorrência. A gente pode ver ao lado, bem atrás desse policial, um rapaz caído ao chão, provavelmente em código 4, ou seja, um rapaz que foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Alguns vizinhos flagraram um homem em fuga, escutaram inclusive os disparos efetuados antes do carro bater e pegar fogo. Certo é que o baleado não estava armado e a polícia preferiu não dar entrevista. A perseguição era perseguição. Todo mundo ficou assustado, né? Aí quando a gente veio, a gente já viu o carro pegando fogo. Depois vi tiro, polícia correndo e a batida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem que estaria dirigindo o carro morreu devido a ferimentos de arma de fogo. Ele não teve a identidade revelada. Vários policiais estiveram no local da ocorrência, que pertence ao 23º Batalhão. Nem mesmo os oficiais, como tenentes e um capitão, que acompanharam tudo, quiseram gravar entrevista. Posteriormente, o homem que estava dentro do carro teve a identidade revelada. Trata-se de Derrickson Xavier da Silva, casado já há 11 anos, pai de 2 filhos, um menino de 1 e o outro de 9 anos de idade, trabalhava como coletor e motorista, não tinha passagens pela polícia e foi morto pela PM, segundo o laudo do Instituto Médico Legal, com 2 tiros, um na nuca e o outro nas costas. Um caso que levanta uma dúvida danada na família. Qual o motivo dos disparos? Conversamos com a esposa. Ela deixou claro um ponto importante. O marido Derrickson não roubou o carro. Meu esposo fazia coletas com caminhão. E nesse dia, como eram poucas coletas e era lá em Santa Felicidade, eram poucas coisas que caberiam dentro de um carro, o dono do carro, Leandro, falou que ele poderia ir com um carro que iria economizar mais, né? Ele pegou o carro, ele estava bem, saiu trabalhar, daí o Leandro chegou, era 3 e pouquinho da tarde em casa, perguntando se o meu esposo, o Derrickson, tinha aparecido em casa. Eu falei, não, por quê, né? Era para ele já ter aparecido. Ele falou, já, faz tempo. Eu já fiquei preocupada, né? Daí eu mandava mensagem para ele não visualizava, ligava, ele não me atendia. Daí ele pegou, saiu. Qualquer coisa, se o Derrickson chegar, você me avisa. Daí eu tentando ligar depois disso, e falei, ó, ele não me atende, não deu o queixa de roubo. Ele só entrou em contato com a empresa para tentar localizar o carro, para ver se o meu marido estava bem, para ver se tinha acontecido alguma coisa, porque até então ninguém sabia o que estava acontecendo. Segundo Renata, Derrickson passou alguns anos lutando contra a dependência das drogas. Estava vencendo. Há 3 meses não usava nada e isso despertou um problema novo: ansiedade. É essa que pode ter sido a responsável pela fuga do rapaz. Era umas 6 e pouco da noite, ele chegou em casa nervoso. Não me agrediu, não me ameaçou, não chegou perto das crianças. Ele chegou, eu estava deitada, né, com as crianças, tentando acalmar as crianças, né. Daí ele veio, me deu um beijo na minha cabeça, passou a mão no nosso neném mais novo. Antes da morte, Derrickson procurou a esposa, pediu a quantia de R$50. Para quê? Ela não sabe. E falou, B, eu preciso de R$50. Daí eu falei, eu não tenho R$50, eu vou te dar os 20. Ele, não, B, eu preciso dos R$50. Daí eu peguei, né, como era dele, ele estava nervoso, pra gente acabar não brigando, não tendo discussão de marido e mulher, sem agressão, que ele nunca me agrediu. Eu fui e peguei o dinheiro, porque era dele, não era meu.
Era de direito dele. E até então eu pensei, como eu vi que ele não estava com carro, como ele sempre fez nas nossas lutas, ele pegava o dinheiro da gasolina, quando ele pedia dinheiro, ele ia abastecer o carro e voltava para casa com o carro. O homem de 29 anos, quando sofreu os disparos, estava com o carro da empresa. Deveria ter devolvido e não devolveu. Por isso, ligamos para o responsável, que confirmou o uso indevido do automóvel. Uso inapropriado. Uso inapropriado, ok. Uso indevido. Uso indevido. E, Leandro, só conta pra mim, é você que emprestou o carro pra ele no dia, né? Foi pra ele fazer a coleta, Isso. Aí você emprestou o carro pra ele no dia e ele demorou pra aparecer, Leandro? Por isso que tava com uso inapropriado? Isso, ele demorou a aparecer, não fez as coletas, que era pra fazer 2 coletas aí 1h da tarde, e ele não fez as coletas. Ah, entendi. E você chegou a encontrar com ele, Leandro, antes do falecimento? Nós encontramos com ele e ele não quis parar. Ele seguiu fugindo com o carro. Daí veio a polícia, daí nós já alertamos a polícia, nós tinha encontrado o carro, e daí a própria polícia seguiu o carro com rastreio daí, porque nós ficamos com medo até dele atropelar alguém, alguma criança e fazer alguma cagada maior, né? Entendi. A princípio, como a gente conhecia ele, estava tudo normal, a gente não tinha medo de nada, né? O pessoal foi acionado, a polícia foi acionada, né? Como um uso inapropriado, né? Sim. Para eles conseguir a polícia chegar e dar abordagem neles, né? Para ele poder parar. Só que o problema é que ao invés de ele ver a polícia parar, ele viu a polícia e saiu fugindo. Agora a família espera por respostas. A polícia ainda não disse oficialmente o que aconteceu naquela noite. Somente os policiais podem contar com exatidão o porquê dos disparos. Ninguém me deu explicação nenhuma, ninguém falou como que aconteceu, o porquê que atiraram nele. Não sei de nada, até hoje eu tô sem resposta. Enquanto esse porquê não vem, Renata tenta superar a perda. Ele não era bandido, nunca mexeu com arma, ele não tem passagem nenhuma na polícia. O neném toda hora pergunta dele. Ele fica chamando o pai dele, fica procurando o pai dele pela casa, o meu mais velho fica pelos cantos. Ele não demonstra, mas dá pra ver do jeito dele que ele tá bem abatido com isso. Ele fala no pai dele sim. Pra mim tá sendo muito difícil, porque ele era quem estava sustentando a casa, eu não estava trabalhando. Eu tô tirando força de Deus, em primeiro lugar, que sempre me fortaleceu, e neles. Porque o Derrickson, meu esposo, era uma das pilastras da minha vida. Olha, eu desejo que essa mulher tenha forças para prosseguir, afinal de contas tem uma criança aí para cuidar também, ela não é? O 23º Batalhão informou em nota que já instaurou um inquérito policial militar para apurar a responsabilidade dos policiais envolvidos nesta ocorrência. E o Tribuna da Massa vai ficar em cima dessa história para que não morra na casca. A gente quer uma resposta.